E aí, meus queridos, como estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui do melhor curso de Python. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub. Caso vocês queiram ver quando sairão os próximos vídeos, estão aqui as datas. E vamos pro vídeo número 19. No vídeo anterior eu falei que eu já ia começar a falar sobre alguns problemas que poderiam dar nos exercícios. Mas, como vão ter coisas que eu vou usar que eu ainda não expliquei, eu prefiro explicar antes de passar para a parte da... Eu prefiro explicar o que eu vou usar antes, para depois eu começar a explicar depois, para vocês entenderem como foi usado. Ok? Então vamos para a segunda parte dos dicionários. Agora eu vou ensinar alguns outros construtores para vocês. Um eu mostrei inclusive no vídeo anterior, que é usando o zip. E depois eu vou mostrar para vocês como selecionar alguns valores. Não só os valores, mas também as chaves que nós usamos em dicionários. Vamos lá. Como é que funciona o bendito do zip? O zip é como se fosse um zíper mesmo. Então você tem duas listas, uma de cada lado, e você vai juntá-las. Como? Elas têm que ter exatamente o mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, vamos colocar, sei lá, um dicionário, certo? Que eu tenha duas listas. Eu tenho aqui, eu vou colocar o zip também, porque ele tem que voltar. Eu tenho, sei lá, lista 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar aqui as letras A, B, C, D. Eu vou colocar com 6, tá? 6. A, B, C, D, E, F. Beleza? Se eu rodar, vai voltar 1A, 2B, até o 6F. Porque ele vai juntar este com o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto, quinto com o quinto e assim por diante. Tá? O zip, por exemplo, ele funcionaria se eu tivesse uma outra lista. Vamos ver. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui uma tupla, tá? Pois afinal de contas não tem como você ter mais de um valor aqui. Então eu vou colocar, sei lá, uma outra lista com Z, X, C, V, B, 1, 2, 3, 4, 5 e vou colocar aqui um N. Se eu rodar, olha só, ele volta, ele junta. Conforme você for colocando, ele vai voltando. Por que eu mudei para uma tupla? Porque não dá para colocar num dicionário, tá? Porque não tem chave, valor e mais alguma coisa. Mas numa tupla tem como você fazer isso, tá? Então tem como você criar determinados valores. Então vou colocar, sei lá, uma lista. Numa lista também consigo colocar, né? Mas só que de qualquer jeito ele voltaria como uma tupla. Aqui dentro ele está como uma tupla, beleza? Mas ele junta valores com valores, né? Eles têm que ter o mesmo tamanho. Ah, mas e se eu colocar com tamanhos diferentes, por exemplo? Então eu vou diminuir um aqui. Olha só, ele vai repetindo até chegar no máximo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e aqui eu só tenho 5 elementos. Ele vai juntando até quando dá. Tá? Isso é normal. Ah, mas isso é de acordo com os valores que estão aqui? Então, vou colocar, por exemplo, 2 e 1. Não, é com a ordem dos valores que eu tenho nas listas que você consegue usar o zip. Beleza? Então, se aqui tiver 2, 1, 5, 2, 4, 8 e aqui também tiver, ele vai voltar de acordo com o que está na lista, tá? Só que também não se esqueçam que se eu tiver mais de um valor igual na minha lista, na minha chave principalmente, ela não funciona. Beleza? Não é que nem funciona, é que não dá para você ter valores com chaves iguais, tá? Então tem mais de uma chave igual num dicionário, ok? E como é que funciona o bendito enumerate? Então, por exemplo, eu vou ter uma lista com esse daqui, essa mesma lista aqui, tá? Do A até o F. Beleza? E se eu colocar aqui enumerate e eu voltar? Tá, ele volta esse bendito aqui que é o iterator. Vou explicar sobre isso mais para frente. E eu vou colocar aqui um dict para ele construir um dicionário para mim. Tal. O que ele fez aqui? Você passando esses valores para o enumerate, ele faz o quê? Ele volta, ele vai contando quantos elementos eu tenho dentro
daquele valor dentro daquele objeto que você me passou, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse um enumerate, sei lá, do churros recheados, e eu voltasse, ele vai passar letra por letra, caractere por caractere, e cada caractere que ele vai passando, ele vai me voltando um valor. Então, primeiro C, H, U, R, R, O, S e assim por diante. Ele volta o número e ele volta o valor, tá? Então, por isso que quando cada letra I ele voltou como churros, cada letra ele voltou com um valor e um número. Então, por isso que eu vou passando para dentro do dicionário, o primeiro valor que ele volta, que é um número, ele volta como chave, e o segundo ele volta como o valor, que neste caso é a letra. Se eu colocasse numa tupla, por exemplo, ele voltaria como uma tupla. Se eu voltasse como uma lista, por exemplo, ele voltaria como uma lista de tuplas, né? Assim como se eu colocar em uma tupla, ele vai ser uma tupla com várias tuplas. Se eu colocar uma lista, ele vai voltar uma lista com várias listas. Beleza? Mas neste caso nós estamos falando sobre dicionários. E qual que é o ponto legal? Qual que é o ponto chave do que você está me falando? Dá para você voltar somente a lista das chaves e dá para você voltar a lista dos valores. Então, se eu, por exemplo, colocar x, sendo esse x um dicionário, ele vai voltar a todos os valores. Ok? Valores e chaves. E se eu quiser pegar só um valor, aqui eu teria que colocar, sei lá, 0. Dá para colocar intervalo? Não dá. Eu não posso fazer um slice dentro de dicionários. Então, como que eu poderia pegar todas as chaves, ou todos os valores? Usando a função values da função do dicionário. Então, ponto values, eu retorno todos os valores, né? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui colocar um print, é porque eu printei o bendito do insert x.values. Ele vai voltar todos os valores do dicionário. E se eu quiser voltar todas as chaves, assim como está escrito aqui em cima, eu somente vou usar o keys. E eu volto todas as chaves do meu dicionário. Ok? Eu posso também, caso eu queira, voltar uma tupla de chave, uma lista de tupla de chaves e valores. Então eu vou colocar, por exemplo, x.items. E ele volta uma lista de tuplas. Então, uma lista, e aqui dentro tem um monte de tupla. 0C, 1H, 2U e assim sucessivamente. Por que cacetes eu preciso saber disso? Por que carambas eu preciso saber desses resultados, de como eu posso voltar valores e chaves e afins? Tanto numa questão, quando nós estivermos usando sobre listas, né, listas não, iterações, isso a gente vai falar mais para frente, quanto isso aqui vai ser muito necessário para os vídeos, para o vídeo exatamente, ao qual eu comento sobre os possíveis erros que poderíamos ter no exercício do cachaceiro, do gerador de cachaceiro, ok? Eu vou passar mais alguns vídeos, depois eu vou voltar pro exercício do cachaceiro para poder falar sobre os possíveis erros. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. São algumas funções interessantes na parte dos dicionários, que inclusive acabei falando sobre outras coisas, mas o foco são os dicionários. Beleza? Beijos no bumbumzinho azedo de vocês e até mais.